aí, galera, voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês e a gente vai interromper a programação de vídeos da vida na van e a vida aqui na França também, durante o nosso intercâmbio, pra falar sobre as eleições, já que, né, o segundo turno chegou e no começo desse mês eu e a Bruna, a gente foi pra Paris pra eu poder votar. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como funciona essa questão de morar em outro país e votar pro presidente no Brasil, como foi todo o processo, mostrar um vlog também que eu gravei bastante coisa pra vocês verem como foi tudo aqui na França. E eu não vou tentar convencer ninguém de trocar voto, virar voto. Eu acho que essa altura do campeonato, se você já escolheu entre Lula e Bolsonaro, não tem mais o que discutir. Mas eu queria falar pras pessoas que consideram não votar, mesmo tendo a possibilidade, ou estão pensando em votar em branco porque não querem nenhum nem outro, escute esse vídeo até o final, porque pode fazer uma diferença. Chegamos, Bruneta! Paris, Brasil, depois de 9 anos. Socorro! A gente perdidinho, não sabe por onde sai. Só seguir o homem. Como funciona votar fora do Brasil, gente? Então, mesmo morando fora, se você ainda é cidadão brasileiro, né, é sua obrigação votar, você tem que votar. Então, para fazer isso, você precisa fazer uma solicitação online. Comigo aconteceu assim que eu recebi meu visto, que eu tinha certeza que eu tava vindo pra França, eu ainda tive tempo de entrar no site, colocar meus documentos e comprovante de residência, pra pedir pra mudar o meu voto pra França. Isso aí foi no meio de maio, mais ou menos. Eu consegui fazer esse processo e a Bruna não, por exemplo, porque ela não tinha aplicado pro visto ainda, ela não tinha certeza se ela estava vindo pra França, então ela não fez o processo. Por conta disso, eu votei no primeiro turno e a Bruna não, ela só me acompanhou. Então, se você perde esse prazo, você não consegue votar. E outra coisa é que é só pra gente que mora fora. Se você estiver viajando, a turismo ou trânsito, alguma coisa assim, você não consegue votar, aí tem que justificar o voto no Brasil. E aí, gente, por que é importante a gente votar mesmo morando em outro país, seja por um intercâmbio ou se você ficar o resto da vida morando em outro país? Teve gente que falou que a gente não tinha que opinar, que não tinha que votar, que não tinha que fazer isso ou aquilo porque não era o candidato da pessoa, né? Já que a gente mora fora e isso não muda nada. Falta um pouquinho de informação pra essas pessoas aí, porque o que acontece? Primeiro que a gente só vota pra presidente, que é considerado o cargo que nos afeta, e de fato é, né? O presidente é a figura que representa o nosso país, né? Então, relações internacionais é só um detalhe pra essas pessoas, mas existe, viu, gente? Então, a imagem do país acaba afetando, sim, as relações, né? O nosso passaporte é brasileiro, eu pago imposto no Brasil e eu tô fazendo um intercâmbio. Eu sempre deixei muito claro aqui no canal que a minha ideia depois de viajar, de fazer intercâmbio e tal, e passar um tempo fora em outros países é voltar pro Brasil. E nada me impede. Viajar, morar fora, fazer intercâmbio não te faz menos brasileiro. Então, sim, a gente tem que votar, é importante votar e é obrigatório. Aí, gente, do nada. Tive até que comprar guarda-chuva porque eu não tinha. O brasileiro sofre até no dia da eleição. Até em Paris. Começou a cair o mundo aqui. Agora eu vou falar sobre o meu posicionamento político, o que eu acho que é bem óbvio, principalmente pra quem acompanha mesmo o canal. Eu sou mulher, sim, eu já viajei pra quase 40 países agora, já morei fora, a gente fala idiomas, já conheci muita gente, muitas culturas diferentes, troquei muita ideia com pessoas que pensam completamente o oposto do que eu penso e assim a gente foi construindo a nossa trajetória, a nossa bagagem, né? E por conta disso tudo surgiu o canal que hoje é o nosso trabalho. A gente fala aqui sobre a vida do imigrante, a realidade da vida fora. A maior parte do nosso público é mulher que viaja. A gente traz experiências que enriquecem, tenta incentivar as pessoas a terem esse tipo de experiência também. E por conta disso, tem muita pauta social aqui no canal, falando sobre xenofobia, racismo, machismo, o complexo de vira-lata do brasileiro. E eu e a Bruna, a gente tá sempre defendendo o nosso país, porque a gente sabe que as pessoas falam muito mal sem ter ideia do que acontece no mundo. O Brasil não é o pior lugar do mundo e a gente repete isso várias e várias vezes aqui. Tem um vídeo no canal que eu tô explicando direitinho essa questão sobre ser patriota. Falta muito disso no Brasil e muito nessas eleições. Na última também as pessoas se confundiram nessa ideia de colocar a camisa da seleção e achar que tá sendo patriota. Eu vou deixar esse vídeo aí na descrição pra vocês darem uma olhada. É um vídeo bem antigo, mas ainda relevante. Mas a gente vai, com chuva e tudo, votar no Lula. É isso, Brasil fora Bolsonaro. Antes de votar, uma parada no Mac. Falando de mim, tá, gente? Eu, Camila. Eu não gosto do PT, e pra falar a verdade, eu não gostava nem do Lula. Não me agrada essa ideia que as pessoas têm de colocar o político num patamar e falar que ele é o herói, ele é o salvador, e que não comete erros, e que não fez nada. Eu acho que isso, infelizmente, é uma grande de uma ilusão quando se trata da política no Brasil. Existe corrupção. Eu acho que é muito difícil você entrar pra política brasileira e você não se envolver em nada. O buraco é mais embaixo e, pra mim,
mim isso não se trata do Lula, não se trata de um indivíduo. É tudo. Mas eu também acredito que o Lula entrou com a melhor das intenções. Tudo que ele falava que ele ia fazer pelos trabalhadores, enfim, eu acho que foi de fato o propósito dele até ele chegar no poder. E aí depois ele se perdeu justamente pelo contexto todo de como é a política no Brasil. Mas isso é uma opinião minha. Por isso eu entendo e acho legítimo quando as pessoas falam que se sentiram enganadas por ele, que demorou pra ele chegar no poder e tinham grandes esperanças com ele e aí aconteceu tudo que aconteceu. Eu realmente entendo. E eu vou falar bem a verdade pra vocês. Quando a Dilma foi reeleita, eu lembro claramente na minha cabeça que eu fiquei puta, eu fiquei indignada. Eu falei, cara, eu não acredito que votaram nela de novo. E disso eu tenho até vergonha de falar, mas quando... não consigo nem olhar pra câmera, gente. Mas quando rolou o impeachment da Dilma, eu achei que foi de bom tom. Eu falei, não, é isso mesmo, tá tudo certo. Mas por quê? Era uma pessoa que eu tinha acesso à informação, mas eu não estudava tanto. Eu não sabia muito sobre política. Isso é um fato. Então, eu era perdida. E aí eu falava as coisas assim, eu achava coisas que hoje, claramente, né, com muito mais senso de mundo, eu percebo que foi um golpe, eu percebo quão errado foi. Mas na época, lá atrás, eu achei que tá certo mesmo, é isso. Aí, ó, o PT se fudeu. Então, não tem vergonha de falar, gente, é isso. Eu não me aprofundava em nada, era realmente uma grande de uma piada. Mas que bom que as pessoas evoluem, né? O que eu quero dizer, gente? Vivemos já o governo do PT, né, o governo Lula. E sim, cabe muita crítica, só que é inegável que ele também fez coisas pro povo. Talvez a pessoa classe média não tenha sentido tanta diferença assim e até se sentiu prejudicada de alguma forma. Mas o Lula fez muita coisa sim, principalmente pra quem nunca teve oportunidade no Brasil. Por outro lado, a gente também viveu o governo Bolsonaro. Temos aí 2 presidentes que a gente já sabe o que eles fizeram, o que eles são capazes de fazer. Eu tava nos Estados Unidos quando Bolsonaro foi eleito, mas eu voltei pro Brasil no final de 2019, então eu vi de perto o governo desse homem e todos os absurdos que foram ditos e feitos. Resumindo, a catástrofe que foi esse governo. Se você diz que, mais do que gostar do nosso conteúdo, você se identifica com a gente, com os nossos valores e se inspira também, eu acho que não é nenhuma surpresa que eu votei no Lula no primeiro turno e que eu sou 100% fora Bolsonaro. Eu e a Bruna, tá? Tô falando por ela, mas ela pensa da mesma forma. E é isso, gente. Não tem como votar no Bolsonaro de novo, independente do sentimento que você tem pelo PT. Papos como, eu não voto em ex-presidiário, Brasil vai virar Venezuela e Cuba, a gente vai comer carne de cachorro, aborto, drogas. Pra mim, isso tudo é argumento de gente rasa, assim como eu era antigamente, como eu falei, não desse jeito, tá? Eu não chegava nesse nível aí. Mas vamos lá. É gente que fica repetindo o que escutou, o que leu em WhatsApp, e as fontes são pessoas igualmente ignorantes. E não é à toa, gente, que surgiu essa questão, né, do gado. Porque é isso, as pessoas vão seguindo o que tá todo mundo falando, é fake news, não sabe o que é, o que não é, não se aprofunda, não para pra estudar, não pensam por si só, lê um negócio e fala, é isso. Aí lê outro negócio totalmente contrário do que tava falando antes, é isso agora. Ela só pega um negócio no WhatsApp, encaminha pro outro e pronto, virou verdade. Esse foi basicamente o governo dele, né? E foi bem assim que ele foi eleito. Mas vamos parar pra pensar um segundo em coisas básicas. Você viveu o governo Lula, certo? O Brasil virou Cuba, gente. Virou Venezuela. Em tantos anos que eles estavam no poder, alguém aqui comeu cachorro? Pelo contrário, no governo dele, muita gente saiu da miséria. Se tem gente morrendo e passando fome, é nesse governo de agora. E eu acho até irônico, porque com o governo Bolsonaro, o Brasil ficou até mais parecido com a temida Venezuela, que todo mundo tem tanto medo de virar Venezuela, mais do que vocês imaginam, pode ter certeza. Gente, a gente já deu a volta no quarteirão aqui. A fila não tem fim, Brasil. Meu Deus. Gente, é chocante. É muita gente. Nu! Sempre tem um bolsominion fazendo vergonha. Lula, ladrão, roubou meu coração! Lula, ladrão, roubou meu coração! Lula, ladrão, roubou meu coração! Como sempre, vai ter gente assistindo vídeo e querendo justificar e tal. Como eu disse, eu não tô aqui pra brigar com ninguém, eu tô aqui pra expor a minha opinião política. Mais uma dessas justificativas, né, ou 2, 3, 10 justificativas que as pessoas dão, é porque ele pegou o Brasil afundado, então não tinha como ele fazer muita coisa, é porque a culpa foi do vírus. E não, gente, não foi. Pode falar o que quiser, mas até o Trump, que é o Trump, né, o Bolsonaro tanto se inspirava nele,
comprou as vacinas. Quando era junho de 2021, e isso eu posso falar, assim que você pisava nos Estados Unidos, já tinha vacina ali, no aeroporto, em qualquer esquina. Qualquer pessoa que quisesse vacinar, conseguia. Lá eles têm muito antivacina, né? Então bastante gente optou por não se vacinar, mas eles tinham disponível. Enquanto no Brasil a gente tem uma cultura muito forte de vacina, as pessoas estavam desesperadas para ter acesso à vacina e elas estavam morrendo ainda. Tinha gente perdendo familiar para doença que já existia vacina. A gente tá, tipo, muito longe do negócio que vota agora, gente. O final da fila, ele não existe, na moral. Bizarro. Não tem final, gente. Meu Deus. Olha o que as pessoas estão fazendo. Bruno, não existe final da fila. Isso aí. Tô chocada. O Brasil é isso, tô suando, feito um boi, porque demorou quase meia hora pra gente chegar no final da fila. Agora são 3 horas. Fila lá, dá voltas e voltas. Então é isso, vamos ver o que vai ser, mas aqui na França é Lula primeiro turno. Tem que querer muito. E a gente quer, viu? A gente quer. Nossa, acho que vamos ajudar, né? O brasileiro é sofredor, né? Até o final. Puta que pariu. Olha aquilo, Bruno. A fila dando curva no quarteirão, gente. Pra mim é muito louco pensar que foram mais de 600 mil mortes no nosso país e ainda tem metade da população, quase metade da população que considera votar nesse presidente. E só se mostrou um homem inconsequente, incompetente, mais outros 1000 argumentos que eu poderia falar aqui nesse vídeo, mas vai ficar muito longo, então o resumo do que eu quero dizer é: eu não acho que o Lula vai fazer grandes coisas nesses 4 anos. Eu não acho que ele vai ser o presidente mais perfeito do mundo e, nossa, veio pra salvar o Brasil. Mas eu acho sim que o Bolsonaro pode afundar ainda mais o Brasil de um jeito quase irreversível se ele for eleito mais 4 anos. Eu fico chocada que as pessoas ainda têm confiança num cara, gente, que coloca 100 anos de sigilo em tudo que ele faz. É realmente tá cego, né? Ah, Camila, é porque eu sou anti-aborto e o Bolsonaro tem os mesmos valores que o meu. Pra começar essa história, se você é contra o aborto, isso só significa que você não precisa fazer um aborto. Essa questão vai muito além de você, da sua vida, do seu umbigo e do que você acredita. Essa é uma questão além da sua realidade que afeta muitas pessoas, principalmente mulheres pobres. Porque a mulher rica que quer abortar, gente, o aborto existe, tá? Existe em todo mundo. Inclusive no Brasil, mesmo não sendo legalizado. A mulher rica que quer abortar, ela consegue. Como qualquer rico consegue fazer o que quiser no Brasil. O cara, que é o pai de família, né, o cidadão de bem, que engravida a amante, ele consegue também arrumar um aborto pra ela. E depois fica aí falando de Deus, cristão e toda essa hipocrisia, né? As pessoas reclamam tanto do Brasil, que é um país ferrado e que o primeiro mundo e blá 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 blá. Volta no complexo de vira-lata e tudo que a gente fala aqui no canal. Eu não sei se vocês sabem, mas o aborto aqui, por exemplo, é legalizado. Você vai lá pros Estados Unidos, que também é o sonho de muita gente, sonho americano, o cheiro de maconha tá pra todo lado. Sobre essas pautas específicas de aborto e maconha, o negócio é o seguinte, gente, pra você ter um país de primeiro mundo, como as pessoas sonham em viver e ter e ser, você também tem que pensar com uma cabeça mais avançada, porque esses pensamentos são bem ultrapassados. Se você não gosta, você não usa. Se você não gosta, você não faz. Mas a realidade das pessoas, de milhões de pessoas, é totalmente diferente da sua. Então, quando a gente pensa em uma pessoa para governar o país, a gente tá falando do coletivo, não só da gente. Tá acontecendo, Brasil. Está acontecendo. Nem acredito que a gente vai votar. Lulô! Vai no terceiro andar, Brasil, então. Brasil. Que alívio, Brasil. Tô feliz que eu votei, meu Deus. E agora, poxa, as gatas. Ah, tá bom.
Um cara tava falando aqui. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda o Bolsonaro embora. Mas acreditar que um novo dia vai raiar e o Lula vai voltar. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda o Bolsonaro embora. Sai, sai, sai! Basta acreditar que um novo dia vai raiar e o Lula vai voltar. Eu posso falar pra vocês que no dia da eleição em Paris eu fiquei muito feliz, porque foi o dia que eu de verdade senti esperança de novo. Aqui na França, o Lula ganhou de lavada, acho que foi 77%, se eu não me engano, mais de 70%. E depois a gente foi pra um barzinho, só brasileiro lá, né? Imagina que todos os brasileiros que moram na França, a grande maioria, estavam em Paris pra acompanhar a eleição e foi muito legal. Conhecemos vários seguidores, as pessoas vinham falar com a gente, me dava um alívio de saber que os nossos seguidores estavam lá, todo mundo vestindo vermelho e falando que votou no Lula. Então essa foi uma experiência muito boa que a gente teve. Brasil, 2 horas pra votar no Lula, mais 2 horas pra pegar um pastel. O brasileiro não desiste. É hoje! É hoje! Hoje eu tenho uma proposta. Como vocês sabem, meu primeiro intercâmbio eu fiz com 17 anos, desde então eu viajei para todos os lados, hoje eu tenho 31 e nunca na minha vida eu vi o Brasil ser tão queimado na boca do povo do jeito que é, internacionalmente falando. E isso é um fato, tá? Toda vez que eu falo hoje em dia que eu sou brasileira, eu tenho que lidar com essas caras que as pessoas fazem, tipo, nossa, que vergonha e tal. Porque é isso, gente. Não é que a mídia internacional odeia o Bolsonaro, não. As pessoas falam os fatos e quem tá de fora enxerga claramente o absurdo que é. As pessoas não têm ideia de como ele foi eleito. E imagina ter que explicar a possibilidade dele ser reeleito. É bizarro. Se você é mulher, se inspira no nosso conteúdo e não tem uma opinião formada ainda ou tá pensando em votar em branco, eu peço, gente, do fundo do meu coração, que você reconsidere e hoje vá votar no Lula. Ainda mais sendo mulher na sociedade, eu não consigo entender, não faz sentido na minha cabeça escutar tudo que o Bolsonaro fala, as coisas que ele faz e falar que vai votar nele e defender ele e sair brigando com os outros na internet. Não só na internet, né? Na vida também. O povo tá aí cortando laço com amigos e família pra defender esse homem. Mesma coisa pra classe média ou salariado que comprou um carro e dividiu em 50 anos, mas acha que é rico no Brasil ou que não é pobre no Brasil. Vai lá e vota nele. É triste de ver, mas enfim, gente, é o que é. Agora aqui, por que eu tô fazendo esse vídeo? Mesmo sabendo que as pessoas vão atacar, que vai ter comentário que eu não preciso lidar, podia muito bem ficar quietinha, vai perder inscrito e tal. Pra começar, que a gente sempre se posicionou, né? Quem não sabia ainda do nosso posicionamento, não entendeu nada do nosso conteúdo, assiste tudo de novo, porque realmente não entrou na cabeça, não absorveu. E mais uma vez, eu vou ser transparente com vocês, no segundo turno eu não vou conseguir votar, e olha que eu tentei muito. É com dor no coração que eu falo isso mesmo, gente, porque eu tentei dar um jeito, tava disposta, sei lá, fazer umas doideiras de pegar o ônibus e ficar 24 horas dentro do ônibus pra chegar
chegar lá na urna, colocar o número do Lula e voltar pra casa. Mas o motivo é um só. É a questão do dinheiro. Parte financeira, budget e orçamento do mês. E não, eu não tô ferrada, sem dinheiro, morrendo. Acabei de voltar de Londres, inclusive. É que tá muito caro mesmo. Aqui na França coincidiu com um feriado, férias que eles têm essa semana. Tanto é que minha cidade tá lotada de gente. E por conta disso, como vocês sabem, né? Quando tem uma demanda muito alta, os preços de tudo sobem. Então, o trem tava um absurdo de caro. Passagem de avião inviável. E o ônibus que tava mais barato, era papo assim de ficar de verdade 24 horas dentro do ônibus pra eu conseguir fazer todo esse rolê. Porque onde eu moro não fica perto de Paris, né? Eu tô mais perto da Espanha, eu tô mais perto de Barcelona e Madrid do que Paris. E mesmo assim, sairia caro. Na primeira vez que eu fui, eu fiquei na casa de uma amiga. Dessa vez ela não ia estar lá, então eu ia ter que também pagar acomodação caso eu precisasse ficar lá. Fazendo as contas aqui, daria no mínimo uns 500 euros, mais ainda do que isso, para eu conseguir votar, e eu duvido de verdade que qualquer pessoa que esteja me julgando nesse momento faria isso, porque sempre tem, né, a pessoa que julga e que acha que faria melhor, mas não é o caso. Eu pensei demais, pode ter certeza, eu falo isso de coração pra vocês, que eu sou a pessoa que tá mais triste com o fato de eu não votar hoje. Eu tô sentindo que eu tô jogando meu voto no lixo, ó. Então, eu tô sentindo que eu tô jogando meu voto no lixo, mas eu fiz minha parte, né? Eu tô falando aí um mês inteiro sobre, já consegui virar uns votos aí de pessoas que queriam votar em branco, e agora eu tô usando a plataforma pra deixar essa mensagem pra vocês de que o voto, gente, principalmente pras mulheres, é um direito conquistado nosso, né? Então, você não votar ou votar em branco, você tá simplesmente deixando na mão dos outros. E isso vai contra tudo que a gente fala no canal. A gente sabe que o Brasil tá polarizado hoje, é quase metade, e um lado vai sair triste hoje, vai ficar puto com o resultado. E eu falo pra vocês que seja o lado do ódio. Pra mim, esse homem nunca tinha que ter sido eleito. E eu acho que a eleição dele, uma opinião minha também, né, tem grande parte aí de culpa do PT. As pessoas estavam cansadas e queriam mudanças, isso e aquilo, mas ele foi eleito e já provou que ele é pior, entendeu? Então, se for pro PT voltar pra dar esperança, porque é só isso que a gente precisa, então que volte. E daqui 4 anos que surja um outro nome, uma outra opção, em que a gente possa reconsiderar várias coisas. Mas entre um e outro, sim, hoje existe um pior, e é o Bolsonaro. O Lula com certeza não é santo, ele cometeu todos os erros que ele cometeu em outros governos. Você ter um sentimento anti-PT, anti-ele, eu acho que faz sentido. Mas pra hoje é o que tem, gente, é a opção. E é isso, gente. Se você não concorda com nada que eu falei, eu de verdade, essa altura do campeonato, eu não discuto mais. Eu acho que diz muito sobre as pessoas, diz sobre valores, diz sobre caráter, diz sobre tudo. Você pode ficar ofendido comigo, eu sinto muito, pode pensar o que for de mim também. Só segue sua vida, a gente segue rumos separados, não tem problema nenhum. Sempre fui muito certa das coisas que eu falo aqui no canal, do que eu penso. Se alguém fica chateado com isso, eu só posso falar pra você estudar. Não acreditar nas coisas que você recebe no WhatsApp, que vão comer seu cachorro caramelo e que o Brasil vai virar Cuba. Eu sei o peso desse vídeo, como eu disse pra vocês, né, o Brasil tá dividido e muitas pessoas não vão gostar, mas tá tudo bem, minha consciência tá tranquila, tanto sobre não ter conseguido ir pra lá, o que eu fico muito triste mesmo, quanto esse posicionamento que eu tenho. Daqui 4 anos a gente vê outra situação, mas quando eu voltar pro Brasil no final do ano, eu espero muito, muito, muito que seja com o Lula presidente. Eu sei que ele vai, não é só ano que vem, mas é a esperança que eu tenho. Não esquece de se inscrever no canal e segue a gente nas redes sociais também para acompanhar mais ao vivo aqui o nosso dia a dia. Mila Faria, Bruna P. Faria, MushShareBR. E essa semana a gente continua com as sequências de vídeos sobre a van e a vida aqui na França e tudo mais. É isso, galera. Um beijo. É nóis. Tchau. Aí a pessoa vira pra mim e fala assim, ah, mas vai morar em Cuba. Então vai você morar no Iraque. É isso, né? Ótimo argumento. Lá tá igualzinho, tudo que você defende. As armas, coisas, tudo que você defende. Então, tá vendo como não faz sentido nenhum? Você ia lá morar no Iraque? Não ia, né? Então vamos parar de falar argumento de jumento. Outra coisa que eu fico indignada, gente. O povo fica falando que o Lula é ladrão, mentiroso, isso e aquilo. Como se Bolsonaro não fosse, né? Tem vários e vários e vários escândalos sobre ele. Não adianta falar agora, quem não acredita, não acredita. Mas pra mim, o mais bizarro foi esse homem vestir a camisa do Flamengo na Libertadores com o Palmeiras, sendo que ele é palmeirense, tá? Tava certo já que o Flamengo ia ganhar a Libertadores naquele ano. No passado foi, né? E aí, pra ele fazer uma média com, né, os flamenguistas e tal, o homem me veste a camisa do Flamengo, gente. E declarou torcida, falou, hoje somos Flamengo. A cara dos palmeirenses. Quer dizer, esse cara não era palmeirense roxo? E aí, ele veste a camisa, se queima com os palmeirenses e o Flamengo perde a Libertadores. Ai, que sabor, gente, juro. Porque é um pé frio, né? Isso que ele é e as pessoas confiam nesse homem que vira casaca, assim, desse nível por política. Então, é sobre.